Olá, meus irmãos, aqui quem fala é Luciano Alves, do canal Luciano Alves. A paz do Senhor. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida. Vamos ler a Bíblia comigo? Lendo a Bíblia com Luciano Alves. Faz alguns dias que eu não posto um vídeo aqui no meu canal, mas eu quero agradecer a você que tem assistido, tem compartilhado os nossos vídeos, nosso canal, e tem alcançado centenas e milhares de pessoas no Brasil e em qualquer parte do mundo. Continue compartilhando, assistindo e não esqueça de dar um like no vídeo e acionar o sininho, porque assim quando um novo vídeo for adicionado ao canal, você será notificado e não vai perder nenhum vídeo. Hoje nós vamos ler a palavra de Deus no livro, na carta do apóstolo Paulo a Tito, a carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2. Vamos ler a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela é lâmpada, ela é luz. A palavra de Deus, ela fortalece. A palavra do homem pode enfraquecer alguém, a palavra do homem pode desmotivar alguém, a palavra do homem pode desanimar alguém, a palavra do homem pode destruir, a palavra do homem pode matar, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus traz vida, a palavra de Deus motiva, a palavra de Deus anima, a palavra de Deus traz esperança, a palavra de Deus vivifica, a palavra de Deus levanta o homem caído, a palavra de Deus alimenta a alma do homem. Então a melhor coisa é pararmos para ouvir a palavra de Deus, e estudando a palavra de Deus, nós vamos nos aprofundar a conhecer a Deus. Então é muito importante lermos a palavra de Deus, que é o pão, que é o alimento das nossas almas. Então venha comigo ler a palavra de Deus. Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo de número 2. Paulo vai trazer aqui instruções para, no mínimo, 4 grupos. Vamos ler? Acompanhe a leitura comigo. Você, porém, Paulo falando a Tito, você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Não adianta falar o que não está na palavra, tem que falar sempre a sã doutrina, o que está na palavra, porque a palavra de Deus, ela não muda, a palavra de Deus é a mesma. A palavra de Deus sempre vai prevalecer. Então tenha as suas mensagens, os seus ensinamentos fundamentados na palavra de Deus. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Então, Paulo falando que Tito deveria ensinar aos homens mais velhos, mas no versículo 3 ele continua: semelhantemente ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Então, quem tem exemplo, vai ensinar o que é bom. Quem dá mau exemplo, não consegue ensinar, não é verdade? Então, é necessário que viva e tenha um bom exemplo para que possa ensinar as demais pessoas. Aí, Paulo fala no primeiro grupo, ensinar os homens mais velhos, e no segundo grupo, as mulheres mais velhas. Agora ele continua no versículo de número 4: assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Então, as mulheres jovens aprendem com as mulheres mais velhas. É isto que Paulo está falando aqui na sua carta a Tito. Aí segue no versículo de número 6. Da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes, Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras em seu ensino, mostre integridade e sinceridade. Então, Paulo aqui falando que ele deveria encorajar os jovens a serem prudentes. Era isto que Tito deveria fazer. E também o próprio Tito deveria, aqui no versículo de número 7, em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e sinceridade.
Então ele próprio deveria dar exemplo. Se ele ensinava, ele tinha que viver o que ele estava ministrando. É assim que acontece. Nós temos que ministrar, nós temos que ensinar aquilo que nós vivemos, e não só falar, e não só ensinar. Nós temos que ensinar e praticar, sermos exemplo para que as pessoas possam receber os nossos ensinamentos, né? Tem que estar fundamentado na sinceridade, na verdade, e dar exemplo. É isso que acontece. Não devemos fazer como muitos fazem aí no mundo e diz assim, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Tem pessoas que falam assim, né? Nós temos que dar exemplo e fazer aquilo e praticar aquilo que nós ensinamos. Esta é a missão, a dura missão do ensinador. Aí continua a palavra de Deus no versículo 8. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Ensine os escravos, aqui é o 4 grupo. Ele deveria ensinar aos velhos, aos homens mais velhos, às mulheres mais velhas, aos jovens, mas também deveria ensinar aos escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-lo, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim torne atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Então esta é a dura missão de Tito, ensinar os homens mais velhos, ensinar as mulheres mais velhas, ensinar os jovens, ensinar aos escravos aqui a não ser respondões aos seus patrões e não roubar aos seus patrões. O que tem de gente que não tem obedecido os seus patrões, né? E alguns que até pega aquilo que não lhe pertence. Então a palavra de Deus aqui está falando que Tito deveria ensinar os escravos a serem fiéis a seus patrões, para que pudesse alcançar a confiança deles e ter a confiança dos seus patrões. E ele continua aqui, no versículo de número 11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança e gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar a si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Eu vou ler mais uma vez este versículo de número 14. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Você sabia que você que serve ao Senhor, você que entregou sua vida para Jesus, você é propriedade particular de Deus? Deus te comprou através do sangue de Jesus. O seu valor foi o preço do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Ninguém é melhor do que ninguém. O mesmo sangue de Jesus que me comprou é o mesmo sangue que te comprou. Eu não tenho mais valor do que você, nem você tem mais valor do que eu. Todos nós somos iguais diante de Deus. Às vezes tem algumas pessoas que acham que é melhor do que o outro, só porque às vezes tem um carro que a marca é melhor, só porque mora num bairro nobre da cidade, só porque tem um bom salário. Mas não se esqueça que tudo vem de Deus, tudo é de Deus, tudo é dom de Deus, é Deus que dá, é Deus que toma, é Deus que abençoa. Então você deve agradecer a Deus. Não se ache melhor do que as pessoas, só porque você tem um cargo, independentemente se você é pastor,
se você é um evangelista, se você é um presbítero, se você é um diácono, se você é um cooperador, se você é um missionário, se você é um gerente de uma empresa, se você é um grande executivo, todos nós temos o mesmo valor diante de Deus. Não seja melhor do que o membro, do que o irmão que senta no banco. Devemos sentar junto, termos comunhão junto, comer do pão, beber da água, todos nós juntos, porque somos filhos do mesmo Pai. Ninguém é melhor do que ninguém. Somos povo particular de Deus. Ele nos comprou, Ele nos selou com a sua autenticação. Nós somos povo, autenticação, nós somos povo de Deus. Vamos seguir aqui no versículo de número 15. É isso que você deve ensinar, exortando-os, repreendendo-os com toda autoridade, ninguém o despreze. É isso que deve fazer o pregador, o ensinador, ensinar a palavra de Deus. Todos nós somos importantes. Todos nós somos importantes. Aquele que está na porta do templo, recebendo os irmãos quando estão chegando ao culto, aquela que limpa, a zeladora, o zelador do templo, que limpa o banco, que limpa o piso, que limpa os banheiros da igreja, da porta do templo até o púlpito. Todos nós somos iguais, fomos comprados pelo mesmo Deus, pelo mesmo valor. Ninguém vale mais do que ninguém. Somos filho do mesmo Deus, do mesmo Pai. Então, devemos sermos humildes, obedientes à palavra de Deus e viver o que prega e viver o que ensina no amor, no trato, na caridade. E é isto que Deus se agrada. Nós aguardamos Ele, quando se manifestar, nós estaremos com Ele na glória. Mas enquanto estivermos aqui na terra, somos representantes dEle. Somos embaixadores de Deus aqui na terra. Então temos que dar exemplo na humildade, servindo com excelência, com eficácia. Jesus deu o exemplo de servo. Ele lavou os pés dos discípulos. E nós, muitas vezes, não queremos ser servo. Ah, não, eu sou pastor. Ah, não, eu sou um grande pregador itinerante. Eu não posso limpar um banco da igreja. Eu não posso ficar na recepção. Sejamos humildes. Aquele que se humilha, aquele que é humilde, Deus exalta. Aquele que se exalta, Deus humilha, Deus abate. Porque Deus não suporta o soberbo, o que é orgulhoso. Que Deus abençoe a sua vida. Dá um like no vídeo, compartilha. Deus falou com você através desta palavra. E você que está sendo humilhado, está sendo perseguida, está sendo humilhada, está sendo aí falada, alguém falou mal de você, fica tranquila, fica tranquilo. Deus vai fazer justiça. Deus fará justiça a você que clama de dia e de noite. Você lembra da viúva? Da viúva que pedia ao juiz iníquo, o juiz que não respeitava, no capítulo 18 de Lucas, que o juiz não respeitava a Deus, não temia a Deus, nem respeitava os homens, mas a mulher todos os dias estava lá, pedindo a ele para fazer justiça ao seu adversário. E aquele homem falou: todavia, eu não temo a Deus, nem respeito os homens, mas vou fazer justiça a esta mulher, para ela não vir mais aqui me importunar. Ele fez justiça, resolveu o problema da mulher, porque ela foi persistente, ela foi perseverante, ela não desistiu. Então não desista dos seus objetivos, dos seus ideais, dos seus sonhos. Deus está no controle de todas as coisas. Deus é o Deus que te motiva, o Deus que te levanta, o Deus que te dá alegria, te dá paz, te dá esperança, te dá fé. Então acredite no milagre, acredite na vitória, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Este mar que está bravio, ele vai se acalmar, porque o dono do mar, ele está no controle deste mar e vai acalmar esta tempestade, e você vai chegar do outro lado e vai cantar o hino da vitória no nome de Jesus. Amém, Senhor.